É no chefe de Estado que se concentra o poder das Forças Armadas de um país. No caso do Brasil, o presidente concentra dois cargos, o de chefe de governo e o de chefe de Estado. O Bolsonaro é o chefe de Estado e, portanto, o chefe supremo das Forças Armadas, pois sobre ele recai o papel representativo de toda uma nação, bem como ideais, cultura, territorialidade, longevidade do Estado e também a força de um país. Numa guerra convencional, por exemplo, em que se tem um inimigo em comum, cabe ao chefe de Estado, em busca de defender a nação, conduzir as tropas através do ministro da Defesa e os comandantes das três forças. O Brasil, por décadas, foi completamente aparelhado por gente desqualificada, revolucionária, interesseira, corrupta, sem ética e apátrida, e por isso tudo no Brasil vira bagunça e bizarrice. Estamos em meio a uma pandemia, um inimigo em comum, uma guerra convencional e temos um chefe de Estado. O que seria o normal? O STF, por meio de decisão do ministro Marco Aurélio Mello, decidiu retirar do chefe de Estado sua autoridade e liderança, pulverizando, portanto, para governadores e prefeitos na conhecida competência concorrente. Que digo que se é de todos a competência, então é porque não é de ninguém. Mas por que eles fizeram isso? Olha que interessante. O presidente, no início de fevereiro de 2020, já havia decretado estado de emergência e depois sancionado a Lei 13.979, que regulamentou as diretrizes de combate àquilo que seria reconhecido como uma pandemia pela Organização Mundial da Saúde apenas em 11 de março de 2020. O governo federal já estava trabalhando e se preparando legalmente, ou seja, atendendo ao princípio da legalidade, para coordenar todo o processo. Em 20 de março, o presidente foi perguntado sobre a possibilidade de decretação de estado de sítio no Brasil. Lembrando que a Organização Mundial da Saúde já havia decretado pandemia. Já havia, portanto, nos bastidores da política nacional um zum de que o presidente Jair Bolsonaro, em decorrência da pandemia, poderia centralizar muito poder. Lembrando que o estado de sítio, no caso de aprovado pelo Poder Legislativo, suspenderia garantias constitucionais como o sigilo de comunicações, liberdade de imprensa e liberdade de reunião. O PDT, portanto, correu ao STF tentando barrar tal possibilidade e se apegou em situações constitucionais previstas na Lei 13.979, como, por exemplo, no artigo 3º, parágrafo 9º, em que caberia ao presidente da República, por meio de decreto, dispor sobre os serviços públicos e atividades essenciais. E também, como outros, mas aqui os mais significativos na minha visão, o parágrafo 11º, em que o presidente proibia que governadores e prefeitos pudessem restringir circulação de trabalhadores, evitando assim a paralisação de serviços públicos, atividades essenciais e até mesmo de cargas de qualquer espécie, o que poderia acarretar em um desabastecimento. O texto original da Lei 13.979 possibilitava ao presidente coordenar as ações sem a interferência de governadores e prefeitos, igual como se estivéssemos em uma guerra convencional, por exemplo. O ministro Marco Aurélio Mello, liminarmente, decidiu que a responsabilidade era concorrente e, a partir daí, governadores e prefeitos passaram a atuar totalmente na contramão do entendimento original do governo federal, fechando serviços essenciais, restringindo circulação, fechando fronteiras municipais e até estaduais, acarretando desordem, desabastecimento, inflação, desemprego, fome, miséria. Ou seja, um caos tomou conta do país. Desta decisão do Marco Aurélio Mello, revela-se o uso político da pandemia por governadores e prefeitos em prejuízo da sociedade, se agravando de tal forma que o presidente ainda tentou adotar algumas medidas que entendia importante e foi barrado pelo STF e logo após criticado pela imprensa. Estava assim, portanto, abalada a autoridade concedida pelo povo através do voto ao chefe de Estado que deveria comandar as tropas no combate ao inimigo comum, o vírus. O presidente tornou-se apenas o chefe de governo, o pagador de contas, e o STF, o chefe de Estado, empoderando governadores e prefeitos. Nossas liberdades seguem ameaçadas, nossos direitos e garantias fundamentais estão sendo violados, o desemprego explodiu, o número de empresas que faliram também, a miséria e a fome se agravaram. Assim, digo a vocês, a CPI da Covid é a CPI da bandidagem, pois não foi criada para investigar a corrupção, o roubo do dinheiro público, mas para proteger os ladrões e investigar o chefe de Estado pelas mortes de seus soldados numa guerra da qual ele foi destituído de sua liderança. A pandemia é como se fosse uma guerra, mas foi e é tratada como assunto de política e poder por organizações criminosas.